A aula de hoje da disciplina Economia de Mercado. Teremos de novo na aula de hoje elasticidade, vamos tentar entender o que é, né, conceituar a elasticidade e ver os 4 tipos diferentes de elasticidade, que é a elasticidade preço da demanda, a elasticidade preço da oferta, a elasticidade renda da demanda, a elasticidade preço cruzada da demanda. Cada produto tem uma sensibilidade específica com relação a variações dos preços e da renda. A elasticidade é o grau de sensibilidade de uma variável quando ocorrem alterações em outras variáveis, o resto permanecendo tudo mais constante. Quando a elasticidade de preço da demanda de um bem é elevada, dizemos que o bem tem uma demanda elástica, ou seja, a quantidade de sua demanda responde fortemente às variações de preço, né? Ou seja, quando há uma variação no preço, o preço sobe ou o preço desce, a gente, enquanto demandante, rapidamente reage. Quando o preço sobe, a gente rapidamente compra menos. Quando o preço desce, a gente rapidamente compra mais. Quando a elasticidade de preço de um bem é fraca, a gente chama, né, desse bem de inelástico, pois a quantidade de sua demanda responde poucas variações de preço. Ou seja, mexeu no preço não vai alterar tanta quantidade demandada. Isso é muito comum, por exemplo, no preço do feijão. Quando o feijão está mais barato, a gente compra mais feijão. Quando o feijão está caro, a gente compra bem menos feijão ou não compra feijão. Porque feijão é um bem essencial para a gente. Todo mês tem que ter lá na nossa feirinha um feijãozinho. As elasticidades preço, né, da demanda ou simplesmente elasticidade de preço tendem a ser maiores quando os bens são de luxo, quando há substitutos e quando os consumidores têm mais tempo para ajustar o seu comportamento. Eita, feijão tá caro. Mas eu sei cozinhar lentilha, sei cozinhar grão de bico, que aí eu posso substituir o feijão. Né? Mas quando eu preciso de tempo para aprender, se eu não sei, né? Ou quando são bens de luxo. Então, a gente ganha um dinheirinho a mais, a gente já vai lá atrás de comprar o bem de luxo. Quando tem bens substitutos, por exemplo, quando a manteiga está muito cara, a gente vai comprar o quê? Margarina. Quando o sorvete está muito caro, a gente compra picolé. Porque a margarina é um bem substituto da manteiga e o picolé é um bem substituto do sorvete. Em contrapartida, as elasticidades são menores para os bens de primeira necessidade, para bens com poucos substitutos e no curto prazo. Gente, cuscuz para vocês é um bem de primeira necessidade? Para mim é, não pode faltar na minha feira. Se o cuscuz está mais caro, eu vou comprar provavelmente o mesmo preço. Se ele está mais barato, eu vou comprar mais cuscuz? Provavelmente não. E aí, como é que a gente calcula essa elasticidade de preço da demanda? Né? A elasticidade de preço da demanda ela é calculada, né, através da variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual no preço. Ou seja, a elasticidade de preço da demanda mede a variação da quantidade demandada de um bem quando o seu preço varia. Como é que a gente calcula a variação percentual da quantidade demandada? A gente pega o preço final menos o preço inicial e divide pelo preço inicial, isso vai dar a variação percentual do preço. Para a quantidade, a gente pega a quantidade inicial menos a quantidade, desculpa, a quantidade final menos a quantidade inicial e divide pela quantidade inicial. E aí, vamos calcular a elasticidade de preço da demanda de uma camiseta? Então, o preço inicial da camiseta era R$ 20. Depois passou para R$ 16. Tá? A quantidade demandada ao preço de R$ 20 eram 30 camisetas. A quantidade demandada ao preço de R$ 16 eram 39. O que que esses números estão querendo dizer para a gente? Que quando o preço ele caiu, aumentou a quantidade demandada por camisetas.
tá? E aí, fazendo o cálculo de elasticidade, se percebe que a resposta desse cálculo de elasticidade é um valor maior do que 1, né? 3 sobre 2 é maior do que 1. E aí, a gente descobre que essa camiseta ela tem uma demanda elástica. Mas, professora, o que é isso? É quando os consumidores desse produto têm grande reação a eventuais variações de preço. Tá, gente? Se vocês olharem o gráfico, esse gráfico está no livro de vocês. Quando o preço da camiseta, ele custa, né, do bem, não vou falar nem camiseta cara, né, $1.000, mas o preço do bem, ele custa $1.000, a gente consome 1 milhão de quantidade. Quando esse preço cai para 500, a gente consome 3 milhões. O que isso quer dizer para a gente, né? O que é que o bem com uma demanda elástica? Em caso de aumento de preços, ocorre uma diminuição do consumo. Mas em caso de redução de preços, ocorre um aumento do consumo. Que aí a gente pode olhar a questão do aumento de preços. Se o bem, né, custava $500, a gente consumia 3 milhões. Mas quando ele subiu para $1.000, a gente passou só a consumir 1 milhão. E aí a gente consegue perceber, né, que a gente, quanto consumidor, tem uma grande reação mediante a variação do preço deste produto. Já os bens com demanda com elasticidade unitária, significa o que para a gente? Que a variação da quantidade é exatamente a mesma da variação do preço. Ou seja, a gente pega aqui o gráfico, dê uma olhadinha aí no gráfico. Quando o preço é de $1, a gente consome 1 milhão de unidades. Quando o preço baixa a metade, a gente corta a metade desse preço, a gente dobra a quantidade consumida, né? Demandada. E aí que acaba acontecendo quando vocês colocarem lá os números na fórmula, vocês vão achar que o valor é igual a 1. Já a demanda inelástica, os consumidores desse produto têm uma reação pequena, tá? Se vocês olharem, é quase uma linha na vertical. O preço saiu, né, de 4 para 2 e a variação foi pouca, tá? Quando o preço era $4, a gente demandava uma quantidade de 10 milhões. O preço passou para 2 e a gente passou a demandar 15. Então, a gente botando lá, fazendo as contas, a gente vai achar que a elasticidade de preço da demanda desse produto, tá representado pelo gráfico, ele vai ser menor do que 1, tá? E aí, a gente também tem aqui as demandas perfeitamente elásticas e as demandas perfeitamente inelásticas. Quando a demanda é perfeitamente inelástica, independente do preço, por isso que é um gráfico uma curva, né? Na vertical, independente do preço, a quantidade vai ser a mesma, tá? E na demanda perfeitamente elástica, o preço ele é o mesmo, mas a quantidade vai mudando. E aí, quais são os fatores que influenciam o grau de elasticidade e preço da demanda? São 3, tá? A existência de bens substitutos, ou seja, quanto mais substitutos houver para um bem, mais elástica é a sua demanda. Então, se a gente pensar assim, olha, o refrigerante, existem várias marcas, né? Existem vários sabores, então a gente tem vários substitutos. A gente também pode substituir refrigerante. Além de por outra marca, a gente pode substituir por suco, por água de coco. Se a gente considera aí o mercado de bebida para refrescar, né? A gente pode considerar o refrigerante, o suco de caixinha, água de coco, a água. Então, a gente pode substituir, né? A minha vontade, minha necessidade de uma bebida refrescante pode ser por um refrigerante, um suco e por aí vai, tá? Então, quanto mais bens, mais elástica será a sua demanda. Já a questão da essencialidade do bem. Se o bem é essencial, sua demanda será pouco sensível à variação do preço. Portanto, terá, demanda inelástica. Por exemplo, para mim, cuscuz é essencial.
Então, o preço do cuscuz vai subir, eu vou continuar comprando cuscuz. Tá? Mesma coisa do feijão. Feijão, para quem já foi no mercado esses dias, feijão já deu uma subida. Eu comprei feijão a R$ 8 e pouquinho. Há um mês atrás eu tinha comprado a 6 e alguma coisa. Então, já aumentou. Eu reduzi minha compra de feijão? Não. Ainda. Por quê? Porque para mim feijão é essencial. A importância do bem quanto o seu gasto do orçamento do consumidor. Quanto maior o gasto referente a determinado bem em relação ao gasto total do consumidor, mais sensível torna-se o consumidor a alterações em seu preço. Então, por exemplo, se eu gasto boa parte do meu dinheiro com carne vermelha, né, carne de boi, e o preço sobe muito, eu vou ter que trocar, né? Porque aí vai estar impactando muito o meu orçamento. Em vez de eu gastar, sei lá, por semana R$ 50, eu começar a gastar 100, é o dobro do que eu gasto hoje, né? E aí, se eu recebo R$ 1.000, os R$ 100 significa 10% do meu salário só para comprar carne. E aí isso tem um impacto muito grande. Então, eu tenho que rever o meu consumo de carne, porque está impactando no meu orçamento. Via de regra, a demanda por alimentos, exemplo, trigo, milho, feijão, tende a ser inelástica, dada a sua essencialidade. Para bens de primeira necessidade, o consumo varia muito pouco em relação ao preço. Então, a gente, mesmo com o feijão mais caro, a gente vai continuar consumindo feijão, o tomate também que subiu bastante, tá? Então, assim, no caso de produtos agrícolas, se a produção for reduzida, ela será compensada por uma variação de preço, né, proporcionalmente mais elevado, o que representa um aumento do faturamento. Ou seja, a gente geralmente compra as mesmas quantidades, o que vai variar é o preço. E aí, gente, o que acontece? Quando você acha que já viram várias vezes na TV, quando está muito barato, o pessoal, né, os agricultores jogam fora. Mas por que isso? Porque o produtor agrícola ele prefere destruir parte da produção para poder manter o preço. Então, a colheita de batata foi muito boa, o preço está muito barato, eles começam a jogar fora, porque o custo de produzir a batata, né, até de vender, de comercializar, ele é inferior a tudo que ele gastou. Então, não compensa para ele, ele prefere se desfazer, jogar fora, para vender por um preço melhor. E é por isso que muitas vezes a gente vê, né? Viu cenas de tomate sendo jogado fora, batata, leite, né? E aí também tem uma questãozinha quando a gente fala de elasticidade para essa demanda quanto ao imposto. Quanto mais inelástica for a demanda do bem, maior será a proporção de imposto repassada. Por exemplo, o imposto sobre a gasolina subiu. A gente, enquanto consumidor, a gente sente logo, tá? Porque não tem muitos outros produtos que a gente possa substituir a gasolina, né? A gente, dependendo do carro, a gente até pode usar o etanol, mas a maioria dos carros não, a gente só usa gasolina, né? E aí aumentou o preço da gasolina, o imposto da gasolina, esse valor é passado para a gente. Já quanto mais elástica for a demanda do bem, menor será a proporção do imposto repassado ao consumidor. Ou seja, a gente pensa, por exemplo, aumentou o imposto sobre o feijão. Tá mais caro o imposto sobre feijão, sobre milho, sobre arroz. Quando a gente vai no restaurante aquilo, a gente consegue comer pelo mesmo preço? Sim, porque existem muitos restaurantes, né, por quilo. E aí tem uma oferta, ela é grande, aí acaba que a gente consegue ter uma necessidade para essa demanda mais elástica. Ou seja, menor será a proporção de imposto repassado ao consumidor. Muitas empresas querem saber se, aumentando os preços, sua receita aumentará ou diminuirá. Essa é a relação da elasticidade com receita. E aí, qual a definição de receita? Receita total é, por definição, igual ao preço vezes a quantidade. E aí, ó, P vezes Q. E aí, quando a demanda é elástica em relação ao seu preço, uma redução no preço aumenta a receita total. Por quê? Porque a gente tem aqui uma relação entre preço e a quantidade. Tá? Mexendo no preço, a gente vai mexer na
quantidade. Já no caso da demanda com elasticidade unitária, a redução do preço não tem qualquer efeito, porque a mesma proporção que diminuiu o preço, ele vai aumentar a quantidade demandada. A mesma proporção que subiu o preço, vai reduzir a quantidade demandada. Então, acaba sendo proporcional. Então, a elasticidade vai ser igual a 1. Já quando a demanda ela é inelástica em relação ao preço, uma redução do preço reduz a receita total, porque a quantidade ela vai praticamente permanecer inalterada e alterando o preço vai alterar a receita total. Aí, claro que o consumo não é a única coisa que varia, né? Quanto aos preços, quando os preços aumentam ou diminuem. E aí vem a importância de a gente estudar a elasticidade de preço da oferta. As empresas também reagem aos preços nas suas decisões sobre o quanto produzir. Tá? Por quê? Pode ser que esteja muito caro comprar os insumos, e aí o custo dessa produção vai impactar, né, o quanto eu estou colocando nesse mercado, a quantidade que eu estou ofertando. Tal como elas